Fala, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 225º dia de devocional. E eu quero ler só um versículo, alguns versículos, na verdade, são 3 versículos, que estão escritos lá em Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler o versículo 5 até o 7. São 3 versículos, que diz assim: Certa vez, José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e o feixe de vocês se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Eu não quero me atentar muito a toda a história aqui, mas eu recomendo que vocês leiam a história de José, quem não conhece ainda a história completa, mas que você possa ler essa história completa. E se você já leu, lê de novo, porque eu acho muito interessante que depois aqui ele tem outro sonho, e aí nesse sonho são as estrelas, a lua, o sol e as estrelas, e ele, aí no caso o pai dele, né, tá junto, a mãe, e aí dá a entender que toda a família vai se prostrar diante dele, até o pai fica: você tá doido, José, o que você tá falando? Que eu vou me prostrar, eu e sua mãe vamos se prostrar, você e seus irmãos? Que conversa é essa? Enfim, é interessante como Deus deu para ele essa visão. Ele tinha 17 anos aqui, tá? Se você se pergunta qual era a idade dele, no versículo 2 vai estar escrito aqui que quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos do seu pai, e vai falar aqui essa história dos sonhos. Então ele teve esses sonhos quando ele estava ali no finalzinho ali da sua adolescência, vamos dizer assim, né? E aí José, os irmãos dele odiavam ele já porque ele era o mais amado pelo seu pai, porque o pai dele, ele nasceu na velhice do pai, e é Israel, né? Ou Jacó, se você não está muito inteirado com a história, né? Jacó teve seu nome trocado por Deus no Vale de Jaboque, né? Para Israel. E aqui a história dos filhos de Israel, né? Os filhos, as 12 tribos, né? E aí então José, ele tem esses sonhos, e aí é interessante porque por que Deus daria essa visão para esse rapaz? Por que Deus deu essa visão, esses sonhos para ele? Sabendo Deus da sua imaturidade, sabendo Deus da sua falta de experiência, sabendo Deus da sua falta de tudo, né? Ele era um simples jovem que cuidava das ovelhas do seu pai e tinha muitos irmãos e vivia ali, era praticamente o caçula, né? Por que Deus faria isso com ele? Por que Deus daria essa visão para ele? E olhando para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, Deus nos dá muitos sonhos. Deus dá muitas visões para nós, existe sempre algo que queima no nosso coração e nos mostra algo, e a gente sabe que Deus vai confirmando aquilo passo a passo. Então, eu posso dizer sim que Deus nos dá muitas visões. Deus nos dá muitos sonhos. E o que eu paro para pensar, e certa vez eu ouvi um homem de muita sabedoria falando, e ele explicava muito sobre visão e etc. Ele um dia estava falando sobre quando Deus te dá um sonho, ele está te dando uma visão e ele está te dando um destino. Ou seja, um lugar que você vai alcançar um dia. E esse lugar que você vai alcançar um dia é um plano dele, é um projeto de Deus para você, um projeto de Deus para mim, é um projeto... Sabe aquelas coisas de, eu vou morar em outro país, ou eu vou ser um médico, ou eu vou ser um pregador do evangelho, eu vou ser um missionário. Você tem uma aspiração em Deus e Deus confirma aquilo através da sua palavra e você tem aquilo. E não necessariamente quer dizer que vai acontecer amanhã ou que vai acontecer daqui a um ano. Com José, por exemplo, vai acontecer quando ele já está adulto, depois de muita coisa. E aí a pergunta que fica é por que Deus te mostra e por que Deus nos mostra o destino, o lugar onde nós vamos chegar?
Por que Deus nos mostra em sonhos, às vezes, e coloca sonhos no nosso coração ali, de que daqui 5 anos você vai estar fazendo isso, daqui 10 anos você vai estar fazendo aquilo, daqui 10 anos você vai estar morando em tal lugar, daqui tantos anos você vai estar fazendo isso, aquilo, enfim. A gente sempre tem esses sonhos e expectativas com Deus, e às vezes Deus dá uma confirmação muito forte no nosso coração de que aquilo vai acontecer. Deus só não te mostra o processo. Deus só não nos mostra o que nós vamos ter que passar por para chegar lá. Deus nos mostra o destino, não o plano. Deus nos mostra a visão completa, não o processo. Porque se Deus mostrasse o que você vai ter que suportar para chegar lá, você desistiria. Se Deus mostrasse para José, tá, José, você vai ser governador do Egito. Ele vai falar, uau, governador do Egito? Minha família vai se prostrar, a galera toda vai me obedecer, eu vou ser o segundo cara mais poderoso da nação mais poderosa do mundo, logo eu vou ser o segundo homem mais poderoso do mundo? Sim. Uau! Vamos nessa! Mas você vai ser vendido como escravo. Quer dizer, primeiro você vai para um pulso. Você vai ficar um tempo lá. Aí seus irmãos, eles queriam te matar, mas aí eles vão te vender como escravo. Depois de ser vendido como escravo, você vai para uma prisão. Você vai ficar preso lá alguns anos. E só depois de ficar preso lá por alguns anos, você vai ter um teste. E aí eu vou te dar a revelação desse teste. E aí você vai então ser aprovado como o segundo homem mais... E quanto tempo vai levar? Alguns anos, bastante anos. Vai levar uma carinha, vai levar um tempo. Você realmente acha que ele aceitaria isso? Você realmente acha que para um jovem de 17 anos ele ia ponderar ali ser governador do Egito daqui 20 anos, por exemplo, e ter que passar por tudo isso? Você acha mesmo que ele ia aceitar? Você acha mesmo que José ia falar, demorou, bora? Porque às vezes você vai perder pessoas, às vezes você vai ter doença, você vai ter problema, você vai ter decepção, você vai ter lutas e mais lutas. O seu caráter e o seu ser vão ser quebrados várias vezes para ser remoldado, para ser remendado, para ser moldado novamente de acordo com o que é necessário para chegar no destino. E eu tenho certeza que se Deus te mostrasse o destino e te mostrasse o plano e o processo que você teria que passar para chegar lá, você não aceitaria, você desistiria. Imagine se Deus mostrasse, olha, um dia você vai receber um amor tão grande, mas tão grande, que você nunca vai poder explicar. Você vai ser tão amado que você vai falar, uau, é o melhor amor do mundo, é a melhor experiência do universo. E aí ele te mostrasse que para isso você tivesse que perder pessoas, que você tivesse que ser machucado até sangrar, que você tivesse que sofrer todo tipo de coisa ruim, para então você olhar para esse amor e valorizar esse amor. Você aceitaria esse amor? Você aceitaria passar por todo o sofrimento? Você aceitaria passar por todo o abuso? Você aceitaria passar por toda a situação ruim que eventualmente te levaria a conhecer esse amor, experimentar esse amor? Sabe, eu tenho plena convicção de que a maioria de nós não aceitaria o chamado. A maioria de nós desistiria e diria, não, tô bem, eu não quero esse negócio aí não. É por isso que Deus só mostra o destino. É por isso que Deus te dá uma visão, e durante o processo, ele só reafirma que ele está com você. É por isso que ele está dizendo assim,
É por isso que Jesus ele disse, olha, eu vou preparar lugar, tem muitas moradas. Ele diz em Apocalipse que lá não vai haver mais choro, nem pranto, nem rancor. Deus vai limpar dos seus olhos todas as lágrimas. Ele não fala o que nós vamos experimentar, ele só diz por cima que seremos perseguidos. Ele só diz por cima que o mundo vai odiar nós, mas ele não fala em detalhes o que nós vamos experimentar e o que nós vamos sofrer, sabe por quê? Porque não importa, o que importa é que ele diz que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, ele não nos esquece, ele não nos deixou aqui sozinhos, mas ele deu o seu Espírito Santo para confirmar a sua presença, para dizer, ei, eu estou com vocês, eu estou com você até o último dia, eu vou estar com você durante tudo. As lágrimas que você chorar, eu chorarei. A alegria que você sentir, eu me alegrarei, mas eu estarei cuidando de você o tempo todo. O luto que você passar, eu estarei passando com você. As emoções que você experimentar, eu estarei experimentando com você, porque eu estou em você, eu vivo em você. Você é meu templo, você é morada do meu espírito, e dentro de você estarei construindo a minha mente, o meu caráter, a minha forma, para que você vença. Uau! E aí, eu penso em tudo isso. Eu penso em todo o sofrimento que eu vou ter que experimentar. Eu penso em toda a luta, todo o peso. Eu penso em tudo que eu já passei, que eu ainda estou passando e ainda vou passar. Eu não fico ansioso pelo que eu ainda vou passar, não me importa. O que me importa é o que eu tenho experimentado hoje. E eu posso dizer para você que o prêmio final, a promessa final, o destino final ainda é superior, infinitamente mais do que qualquer sofrimento que eu venho experimentar aqui. E aí, sabendo da recompensa que me espera, tem um trecho do louvor que diz exatamente o que eu penso. E sempre pega o meu coração. É a letra em inglês da canção Gratidão, Gratitude, do Brandon Lake. E ele fala: I have nothing else to give for a king. Like, eu não tenho. O que eu poderia dar para um rei? O que eu poderia dar para um rei? Que presente eu poderia dar para um rei? Eu não, ele tem tudo. O que eu posso dar para ele? E a resposta é: tudo que eu tenho é um coração cantando aleluia. Tudo que eu tenho. Se ele possui tudo, o que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nada, sabe? A não ser tudo que eu tenho, que eu sou, que não vale nada. É tentar experimentar o plano e o processo, louvando o nome dele. E é o que José fez. José passou por tudo, mas em momento nenhum ele abandonou o Senhor. Em momento nenhum ele abandonou o Senhor. E é isso que torna a história dele mais especial ainda. E é isso que torna a sua história e a minha história especial. Então aguenta firme. Se Deus te deu visões, sonhos, um futuro, Ele é responsável pelo processo. E durante o processo o que temos que fazer é perseverar. Perseverar até o fim. Reflete sobre isso, pense sobre isso. Deus abençoe sua vida e até amanhã.